Olá! Se a preocupação parece um ruído constante na cabeça, quase um zumbido que nunca desliga, esta nossa análise vai ajudar a colocar um pouco de ordem nesse caos. A gente vai mergulhar nas ideias da psicóloga Tatiana Auler e montar, juntos, uma verdadeira caixa de ferramentas para aprender a gerenciar o que nos aflige. Vamos começar? Bom, para começar, um ponto que é fundamental. Se preocupar não é um defeito, longe disso. É, na verdade, uma característica humana e uma característica essencial. É um traço que literalmente nos ajudou a evoluir e a sobreviver como espécie. E é aqui que a gente chega no grande paradoxo da coisa toda. Como é que pode uma ferramenta tão vital para a nossa proteção acabar se transformando na principal fonte de sofrimento para tanta gente? Essa é a grande questão que a gente vai desvendar agora. Olha só essa citação da Tatiana Auler. Ela já coloca as coisas em perspectiva. Fica bem claro que o objetivo não é, e nem pode ser, eliminar a preocupação. Isso, vamos ser sinceros, é impossível. O verdadeiro objetivo é outro, é aprender a lidar com ela. A origem disso tudo é muito profunda. A preocupação ajudou os nossos ancestrais a se prepararem para o inverno, sabe? A estocar comida, a proteger a família. É um instinto de proteção puro. No fim das contas, se preocupar com o futuro foi o que permitiu que a gente tivesse um. Tá, então como a gente gerencia essa característica? Bom, a chave está em entender a natureza dela. E para isso, a gente precisa compreender uma distinção que é crucial: a diferença entre dois tipos de preocupação. De um lado, a gente tem a chamada preocupação produtiva. É aquela que identifica um problema real e nos move na direção de uma solução. É estratégica. Do outro lado, tem a improdutiva. Essa nos prende num ciclo de "e se", sabe? Girando em torno de problemas hipotéticos, sem solução. E o resultado disso é a paralisia. A gente simplesmente trava. Um exemplo claro disso é o caso de um paciente que, mesmo com uma carreira sólida e muito dinheiro, era, assim, assombrado pelo medo de perder tudo. A chance real disso acontecer, quase nula. Era uma preocupação irreal e, por isso mesmo, totalmente improdutiva. Agora, um caso diferente. Uma funcionária com uma preocupação super válida, ter um bom desempenho, mas que acabou levando isso ao exagero. O que isso mostra? Que até mesmo uma preocupação produtiva, quando vai para o extremo, pode se tornar bem prejudicial. O ponto crucial é sempre o equilíbrio. Mas por que a mente se prende tanto nesses padrões? Vamos agora explorar um pouco a mecânica psicológica por trás daquela sensação de que a preocupação é algo simplesmente incontrolável. E aqui está o truque que a mente ansiosa prega na gente. O ato de se preocupar é confundido com o ato de controlar uma situação. Isso pode até aliviar a ansiedade ali no momento, mas a longo prazo só alimenta mais o ciclo. É uma grande ilusão de controle. Para a gente entender por que isso acontece tão rápido, existe um conceito chamado sequestro emocional. Em momentos de emoção muito intensa, o nosso cérebro emocional reage antes que a parte racional consiga processar o que está acontecendo. É por isso que, só depois que a poeira baixa, a gente olha para trás e pensa: nossa, por que eu reagi daquele jeito? O especialista Robert Leahy lista algumas características bem comuns em pessoas que se preocupam demais. Coisas como tratar todo pensamento negativo como se fosse um fato, sentir uma responsabilidade imensa por tudo, não aceitar o fracasso de jeito nenhum e ter aquela necessidade de eliminar toda e qualquer incerteza. Reconhecer esses padrões já é o primeiro passo para mudá-los. Ok, já entendemos o problema, agora vamos para a parte prática. E essa é a parte mais importante: as estratégias e as ferramentas para a gente conseguir lidar com tudo isso. E antes de abrir a caixa de ferramentas, um lembrete que é essencial. A meta não é entrar numa luta para eliminar um impulso que é natural. A meta é uma mudança de estratégia, transformar a preocupação numa aliada. Aqui está um processo bem simples e direto. Primeiro, avaliar se o problema é real, é plausível. Segundo, verificar se tem algo a ser feito agora ou muito em breve. E terceiro, que é o passo mais importante de todos, sair do modo preocupação e entrar de cabeça no modo solução. Essa é a pergunta de $1 milhão que a gente tem que se fazer. Os pensamentos estão progredindo, construindo alguma coisa? Ou eles estão só repassando o mesmo medo, de novo e de novo, andando em círculos? A resposta para essa pergunta é o que separa a preocupação que é útil daquela que só desgasta a gente.
Então, qual é a tática prática para isso? Um exercício que é muito poderoso é o seguinte: para um medo real, não pare no problema. Crie um plano A, depois um plano B, e se precisar, até um plano C. Sabe o que isso faz? Transforma aquela ansiedade abstrata num plano de ação concreto e devolve a sensação de controle. E tudo isso nos leva ao ponto final. A grande ideia aqui é essa transformação. É deixar de ser uma vítima da preocupação para se tornar um gerente ativo dela. Tem uma analogia fantástica que resume tudo isso perfeitamente. Sem um destino claro, qualquer caminho serve, não é mesmo? E aí a preocupação vira só um passeio sem rumo, um gasto de energia à toa. No fim das contas, o que diferencia o ruído da estratégia é o propósito. A chave para gerenciar a preocupação é dar a ela uma direção, um objetivo claro. É isso que a torna produtiva, é isso que a torna uma ferramenta. E para fechar, fica aqui essa reflexão. Pense um pouco. Se toda a energia gasta em preocupações que só andam em círculos fosse redirecionada para um objetivo construtivo, que avanços seriam possíveis? Aonde essa força, agora focada, poderia levar cada um de nós?